vamos lá, muita gente fala assim, ah, mas Constantino usou a religião para se promover, para unificar o império, porque uma religião monoteísta e tal, não sei o quê. Mas vamos para o contexto da época, né? Que é bom a gente lembrar, como Paulo Veyne deixa bem no livro dele, né, quando o nosso mundo se tornou cristão, que quando Constantino converteu-se, 5 ou 10% no máximo da população do Império Romano inteiro era cristã. Então veja, naquela época, no quarto século, a população do Império Romano era algo em torno de 70 milhões. 5 de 70 seria 3,5, 3 milhões e meio, e 10, 7 milhões, né? Então a população romana da época, que era cristã, era 7 milhões, algo muito pequeno dentro da maioria pagã e tal. Seria hoje como, por exemplo, um presidente do Brasil se converteu a uma religião minoritária, como o Candomblé, o Banda e tal, né? E seria algo assim que não agradaria às massas. Então, pensar ele como alguém que usou a religião para a política é algo que o senso comum dissemina muito, mas não é verdade. Então vamos lá, segundo Paul Weiner, né? Vou colocar aí a citação para vocês. Ele tinha uma fé maciça, mas boa, né? E uma coisa o prova, não tinha nenhuma necessidade de igreja para suas conquistas e poderia ter unificado o império sem se tornar cristão. Portanto, sem ter por isso desinteressado, Constantino pode ser considerado um idealista, pois seu interesse não ia tão longe. Sua sorte foi jamais ter se visto diante da necessidade de escolher entre sua fé e o seu poder. Aí muita gente pode perguntar, né, se ele queria unir o trono ao altar. Aí ele fala que política e religião são coisas diferentes e tal, que a política é a arte de chegar no ponto que se visa, e que Constantino não pôs o altar que Constantino não pôs o altar a serviço do trono, mas o trono a serviço do altar. Considerou os objetivos e o progresso da igreja uma missão essencialmente do Estado. Nisso está a novidade do cristianismo que data a grande entrada sistematizada do sagrado na política e no poder, que a mentalidade primitiva apenas salpicava com a poeira de superstições. Então veja que Paulo Veio deixa bem claro, Constantino ganharia e venceria mesmo sem o cristianismo, assim, vitórias milagrosas com alguém lutando com um exército menor contra o maior aconteceu ao longo da história, antes de Cristo, em pagãos, etc, ou não, a roda, assim. Você tem os 300, por exemplo, que é uma coisa ali que exemplifica muito isso. Não que eram 300 soldados, né, mas era uma quantidade inferior e naquele momento os espartanos conseguem vencer. Você tem também vitórias assim narradas, por exemplo, de Alexandre o Grande, entre tantas outras figuras históricas, da própria Júlio César, né, e tal, grandes conquistadores. Né? Então não é algo tão novo. Agora, o Constantino se torna cristão. E uma coisa que as pessoas falam é, mas ele praticou sincretismo, que é a mistura entre as religiões, porque na moeda da época tinha um sol. Veja, Constantino se tornou cristão, ele não tornou o Império cristão. O Império Romano veio se tornar cristão, oficialmente um Estado cristão, só em 380 depois de Cristo. A gente já tinha morrido há muito tempo nessa época, né? O que ele fez foi se tornar pessoalmente cristão. E ele apoiou as igrejas com dinheiro, enviou dinheiro para igrejas mais distantes no Império, criou igrejas, construiu igrejas. Então isso ele fez muito fortemente. Né? Agora, não dava dele tirar o paganismo, porque o Senado, a maioria dos senadores eram pagãos, a população majoritária era pagã, então não dava dele tirar os símbolos ali de uma hora para outra. É como se hoje a gente pegasse e mudasse a religião o Estado é laico hoje, mas colocasse uma religião qualquer minoritária e saísse mudando aí o calendário, porque tem um Natal em dia 25 de dezembro, de feriados religiosos, saísse mudando e tal, e tudo mais. Ia ser um pouco estranho, até mesmo o nosso calendário hoje ele tem referências a deuses pagãos, por exemplo, janeiro vem do deus Janus, que era um deus romano que tinha duas faces, olhava para frente e para trás, né, dando as bem-vindas dando adeus ao ano passado e olhando para o ano da frente. Então, janeiro, por exemplo, é uma referência a uma deidade romana, por exemplo, da época, né?
Então não mudou, mesmo nosso calendário tem referência. Não só janeiro, como outros meses também fazem a alusão a deidades romanas da época. Então, é só para lembrar, o calendário, uma moeda, é coisa que já tem marcado na tradição. As pessoas já estão acostumadas a falar daquele jeito e se mantém. Tanto que no espanhol também, por exemplo, até hoje, a referência aos astros. Todo mundo sabe que os astros eram como os romanos chamavam os deuses gregos, né? Júpiter era Zeus, né? Zeus grego se tornou Júpiter para os romanos e por aí vai. Tanto que no espanhol se fala assim, né? Como se fosse as deidades romanas da época. Lua, Lunes, segunda-feira, Marte, Marte, né? Miércoles, Mercúrio, Jueves, né? Em homenagem a Júpiter e Viernes para Vênus, que seria sexta-feira. Então, isso ainda está aí nas línguas latinas, como o espanhol, o francês, o italiano e tal, que mantém ainda a referência aos astros nos dias da semana. Isso não se muda por conta da tradição. Então, o fato da moeda ter o Sol Invictus não era um sinal que o Constantino adorava o Sol Invictus, mas simplesmente que era a tradição e ele deixou ali porque era uma coisa que já era parte da tradição, ele não quis mudar. Mas ele mesmo, nas suas cartas, que ele escreveu em grego, ele, quando fala do sol ou de alguma deidade, ele fala que não passava de superstição, uma bobagem, que os pagãos eram tolos, etc. Ele fala de maneira muito pejorativa para os pagãos. E isso Palvena coloca lá os relatos, inclusive dessas cartas que o Constantino escreveu muitas vezes em próprio punho, ou Eusébio, o biógrafo lá do imperador Constantino, historiador cristão, que escreveu a biografia de Constantino também, escrevia ali os Atos de Constantino, também deixou registrado. Então, não caiam nessa que Constantino mesclou e se usou da política, da religião como política. Segundo Palvena, isso não tem nada a ver. Agora, é claro, ele não deixou de ser um imperador romano, por isso que ele só se converte no final. Ele matou o próprio filho, matou uma esposa, isso era comum para os imperadores. Por ter trama, traição, etc. Isso era uma prática e o império viveu, dentro do seu governo, muitas guerras. Então ele foi obrigado a ser, como ele era o líder, em última instância, do exército, obrigado a matar abaixo de suas ordens, aí muita gente também. Mas, por exemplo, ele mudou a lei. Se alguém fosse reduzido a um gladiador, por exemplo, por alguma pena, e fosse cristão, ele mandou para uma mina, para não ter que matar, por exemplo. E ele só se converte no final da vida, né, anos perto da sua morte, por conta da sua condição como imperador. Então, segundo Palvena, ele foi genuinamente cristão. Agora, é claro, não foi um perfeito, mas isso acontece até hoje. A pessoa não é pelo fato dela ser cristã que ela se torna alguém, né, perfeito, libado, etc. E tal. Vamos ver para as representações históricas aí de Jesus. Jesus é visto como um cordeiro, muitas vezes. A imagem que você vê à esquerda, Cordeiro de Deus, em 1635, século XVII, né? O Francisco Zurbarán faz essa imagem. A outra imagem é das letras gregas Alfa e Ômega, à direita, né? E é um mural, provavelmente do século IV, que foi encontrado ali nas catacumbas, né, de Comodila, né? E aí seria Jesus como o início e o fim, né? Ele, o Criador, o Verbo, né? O Verbo que estava no começo ali, como a gente já falou aqui. E aí uma imagem que foi encontrada no século IV, ela não é provavelmente do século IV, mas foi encontrada no século IV lá nas catacumbas de Marcelino e Pedro, em Roma. Ela representa Jesus curando uma mulher com hemorragia, como fala lá em Lucas 8. Na esquerda você vê a imagem em preto e branco, à direita ela colorida, aí vê que Jesus já é um pouco mais moreno, sem barba, cabelo curto, túnicas mais simples, né, e tal. Seria uma das primeiras representações de Jesus. Aí uma imagem, uma escultura em mármore do século VI, faz parte da mitologia greco-romana. Essa imagem foi encontrada nas escavações lá arqueológicas feitas na Acrópole de Atenas. É o Moscoforo, né? E à direita temos uma imagem do Bom Pastor, Jesus muito semelhante à imagem, né? Com um cordeiro aí nos ombros e tal. Também sem barba, com vestes mais simples, né? E tal. Essa imagem de Jesus foi encontrada, né, nas catacumbas de Priscila, em Roma e tal.
e elas podem ser do século III depois de Cristo, ou seja, os anos 200 e pouco depois de Cristo. Aí ele está sem barba, né, como podemos observar, e muito semelhante ao que tinha aí na mitologia grega. E a partir da idade moderna e idade contemporânea, vamos dizer assim, mas sobretudo na idade moderna e também feudal, Jesus é representado como europeu, né? Louro, branco, olhos claros. Quando é essa imagem, a imagem semelhante a essa. Ele passa a ser representado como um homem assim. Embora a religião tenha nascido no Oriente, ela cresce, se multiplica e se fortalece no Ocidente, né? Então, nada é mais natural que as pessoas se verem representadas no Deus que elas acreditavam naquela época e fazendo uma reprodução como um homem europeu. Embora provavelmente, como o Antônio Ledoni fala, ele jamais tenha sido assim. E para finalizar aqui, em questão de imagem, né, há várias representações, não tenho a pretensão de colocar todas aqui, mas aí temos o Jesus conservador à esquerda, né, a imagem aí que foi colocada lá nos Estados Unidos como meme, né, no Twitter, em várias outras redes sociais. Jesus fala o seguinte, né, e está em inglês, não podemos dar comida a toda essa gente. Isso só criaria dependência, Jesus fala, né, e meio que sério ali para o cara. Seria Jesus conservador de direita. E aí Jesus socialista, que divide o pão, multiplica o pão e o peixe, né, e tal. Que inclusive, segundo Paul Weiner, ele seria alguns franceses acreditavam no século XIX que ele era o primeiro socialista. Mas vamos lá, o cristianismo ele não é uma ideologia política, né? Vamos pegar aqui primeiro o que está escrito também nas sagradas escrituras dos cristãos. Né? Em João 18,36 ele fala o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18,36. Em João 5,19, ele fala o seguinte: sabemos que somos de Deus. E que em 1 João, né, desculpa, 5,19, o evangelista fala o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo já está sob o poder do maligno. Então veja, o reino de Deus não é daqui, ele não é deste mundo, né? O reino dele é espiritual. Vamos ver o que o Paul Weiner fala. No século XIX, né, mais precisamente a partir dos anos 1848, na França, alguns meses viam Jesus como o primeiro socialista, né? Que tomava emprestado as consequências da caridade cristã, do amor ao próximo. Também nessa época se acreditava que o cristianismo tivesse posto fim à escravidão, que nenhum pagão, nenhum cristão, salvo em rigor, né, Gregório de Nissa, sonhara abolir. Mas por que iríamos aboli-lo? O cristianismo é uma religião e não um programa social ou político. Não tinha nada de mudar na sociedade, não haveria nenhuma queixa a fazer, assim como não se condenara o marxismo por não cuidar da salvação das almas no além. Como todos somos resgatados pelo Cristo, todos estamos aptos para a salvação e participarmos da mesma condição metafísica. Somos todos irmãos, mas em Cristo, e quando a nossa alma é imortal. Ou seja, Paul Weiner deixa bem claro aqui que a igualdade, né, que tanto se fala no cristianismo, é uma igualdade metafísica, espiritual, no mundo do além, não é uma igualdade material para a terra. Veja, o próprio Paulo fala que o escravo tem que obedecer ao seu senhor, né? E Jesus dá exemplo entre patrão e empregados também nas suas parábolas, por exemplo, né? E tudo mais. Então a igualdade que se fala é igualdade metafísica. Quando se morre, todos têm direito ao céu. O escravo, a mulher, o liberto, o estrangeiro, pessoas de Israel e tal. Essa é a igualdade. Jesus não trata de um sistema político para a terra. Em alguns momentos, inclusive, as pessoas tentaram tornar Jesus rei e ele nega. Quando o próprio Pilatos pergunta aos reis de Jesus, ele fala: quem fala isso és tu. Embora colocaram lá como uma ironia, né? Rei dos judeus. Na cruz de Cristo e tal, mas era uma forma de ironia. Jesus não fala de um reino necessariamente para a terra. Isso não significa que ele não esteja querendo que a terra seja um lugar mais justo, mais adequado, com menos desigualdades, injustiças, etc. Mas que o plano dele prioritário não é terreno, e sim metafísico, para o além-mundo, para o céu, né, o paraíso e tal. Então é isso, aqui a gente fez um resumão aí da história de Cristo. É impossível falar de Cristo sem falar
do cristianismo, né? Não é falar Deus é isso, Jesus é isso, né? O Deus dos cristãos é isso. Não dá. Tem que falar assim um pouco do cristianismo. A gente fez um recorte aí, não digo de nenhuma forma pretendendo esgotar o assunto ou encerrar o assunto, apenas dar o nosso ponto de vista aqui, falar o que a gente entende do cristianismo, como a gente vê essa religião. Então é importante. Eu acho que o Gandhi fala algo muito interessante. Ele admirava muito o Sermão da Montanha e que para ele pouco importa essa ideia de Cristo histórico, porque para ele só pelo Sermão da Montanha Cristo existe. E Nietzsche, que fez livros, né, que falava que Deus não existe, como H e Ciência, assim falou Zaratustra e etc., onde falava lá que Deus não existe. Mas em Anticristo ele fala que só existia um cristão e que esse morreu na cruz, né, e tal. Por exemplo, então assim ele também entendia, né, Nietzsche, que a prática é o que separa o cristão de outra de outra pessoa, inclusive santo, né? Seja santo porque eu sou santo. Santo significa separado. Ou seja, na visão cristã, né, e teológica do cristianismo como um todo, juntando o Velho e o Novo Testamento, se vê o mundo como corrompido, irremediavelmente corrompido. Então, você, para ser um cristão, tem que ser separado, ou seja, tem que estar fora da corrupção da carne, do adultério, do roubo, do ciúme, da inveja, dessas coisas que são consideradas pagãs, de pensar no mal, de praticar o mal e até de pensar mesmo no mal, né? E tal. Então essa é a perspectiva cristã. A gente aqui fez um pouco de um resumo de quem é essa figura máxima para o pensamento ocidental, né? Aqui no Ocidente são 2,2 bilhões de pessoas, mas é a maior religião do mundo. Então foi isso. Se você gostou, compartilha, dê o like, comente aí, fala o que você achou, cara. Tô ficando à vontade. Fale aí o canal de vocês. Forte abraço, até mais.